tentar organizar uma festa pra ele, porque... Perfeito, obrigada, meninas. Porque no ano passado eu fiz uma festa surpresa pra ele. Só eu, meu cachorro e ele. E ele ficou muito emocionado. E eu não sabia que ele ia ficar emocionado. Então esse ano eu me comprometi de fazer de novo. Só que ainda não tem nada pronto. Aí eu vou... Ótimo, Juliette, obrigada. Aí eu vou tentar dar um jeito de fazer a festa funcionar. Vamos lá, meninas. Como ser uma fêmea... É como ser uma fêmea feliz e solteira. Eu fico com um negócio de inglês. Solteira e feliz, tá? Então eu acredito que a maioria das mulheres que estão aqui agora são solteiras, ou se estão em um relacionamento, elas estão procurando se conhecer melhor, tá? A primeira pergunta que eu quero dar um start para iniciar a live com vocês é a seguinte: você sabe ser feliz sozinha? Obrigada. Eu quero perguntar pra vocês, você sabe ser feliz sozinha? Para 6 mulheres que estão aqui, vocês conseguem ficar sozinhas na companhia de vocês e ficar tudo bem? Você não precisa de ter muitas pessoas ao seu redor, você não precisa ter de ninguém, você consegue ficar bem sozinha, tá? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Então eu quero a resposta de vocês para essa específica pergunta e aí eu vou te falar o porquê, tá bom? Então se vocês conseguirem me responder aí, eu fico feliz. Oi, Gabi. As respostas demoram. Gabi, eu fiz a pergunta. Não sei, tenho dificuldades. Não, perfeito. Eu fiz a pergunta se você sabe ser feliz sozinha, né? Se você sabe aproveitar a sua própria companhia. A segunda pergunta, e algumas, é o seguinte, meninas. Vocês costumam, alguns momentos da vida, é natural que a gente tem que ficar sozinha. A gente fica sozinho por algum motivo. O que vocês costumam fazer? Vocês costumam desperdiçar o tempo de vocês, ou seja... Desperdiçar o tempo é você fazer aquilo, ou você fazer algo que não te acrescenta em nada na vida ou que não vai te levar a lugar nenhum, tá? Por exemplo, olhar feed de redes sociais, infelizmente, não vai construir nada na tua vida, a não ser se for alguma coisa, algum perfil que você segue, alguma coisa que você... Perfeito, Amanda. Perfeito. Então, isso já é um ótimo avanço, tá? E aí, mais profundo, eu vou falar pra vocês... que pode haver uma diferença entre ser feliz sozinha, mas o real significado, tá? E esse de desperdiçar o tempo, meninas, é que às vezes as mulheres falam, não, Mona, eu sou bem feliz sozinha, mas o tempo que você está sozinha, você não usa especificamente com você, tá? Ou você desperdiça o seu tempo, como eu falei, fazendo alguma coisa que não vai te levar em nenhum lugar onde que você quer chegar, ou falando com ninguém, ou assistindo notícias. Então não é muito bem você estar feliz sozinha. Quando eu falo estar feliz sozinha, é você ficar com seus próprios pensamentos, você não ter interação nenhuma, tá? É só você e os seus próprios pensamentos. Quando isso acontece, e é aí que vai ser o real significado de ser feliz sozinha, ser bem feliz sozinha. Então que as pessoas confundem eu consigo ser bem feliz sozinha, mas eu preciso de alguma coisa para que eu não fique sozinha com os meus próprios pensamentos. E aí não é ser feliz sozinha, você sempre tá precisando de alguma coisa, tá bom? Então, outra coisa que eu falei, tem muitas mulheres que elas... Perfeito, eu também tô na mesma situação. Para algumas mulheres, meninas, elas, pelo fato delas terem dificuldade de ficar sozinha, elas dão muitas chances ao ex ou ao próprio, o homem que é lixo para ela, porque justamente no fundo ela tem medo, essa sensação de ficar sozinha para ela é horrível. Então as mulheres, elas preferem ficar com um macho lixo, um macho que só traz dor de cabeça para ela, porque ela não precisa lidar, oi Cleoma, ela não precisa lidar com essa situação de estar com ela mesma, tá? Então muitas mulheres, muitas de vocês que às vezes reclamam porque não conseguir deixar o ex ir ou por não esquecer o homem, é justamente isso, é que você está com medo de lidar com seus próprios sentimentos, com as suas próprias emoções. Então você acha que ter aquele homem na tua vida vai ser melhor do que não ter ele, tá? Mas não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Mais uma vez, então como o tema principal hoje, eu vou levar vocês a ensinar que mesmo aquela última decepção amorosa que você teve, deveria ter te ensinado isso, que é você aprender a estar consigo mesmo, mas eu acho que não deu certo, que vocês estão aqui tentando aprender, tá? Eu aprendi a ficar sozinha realmente com os meus próprios pensamentos, foi quando eu terminei meu relacionamento passado,
E também quando eu terminei com meu marido atualmente, que eu fiquei um período de meses, vou falar pra vocês, literalmente sozinha. Literalmente não tive contato com ninguém, não tinha quase amiga, era eu e eu pra tudo. E aí eu vou falar pra vocês que isso pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na vida, na vida. Eu pude me conhecer como nunca e foi uma grande oportunidade pra mim, tá? A boca fica seca. E aqui eu falo pra vocês, por que da importância de sempre você ter um tempo, sempre que termina um relacionamento e outro, você tem um tempo, tá? Muitas mulheres, como eu era no passado, eu era assim, eu terminava o relacionamento, não queria lidar com aquela dor, já arranjava outro macho. Só que o problema é o seguinte, imagina um carro quebrado, tá? O carro parou no meio da estrada, o que acontece é que você tem que levar o carro no mecânico, ver o que aconteceu, ver se precisa trocar alguma peça, você tem que realmente fazer uma investigação naquele carro para solucionar o problema, porque se você simplesmente solucionar aquele problema ali de imediato e você não fizer uma revisão mais profunda, aquele teu carro ele vai continuar dando problema novamente, tá? Então a mesma coisa é você. Se você terminou um relacionamento, foi um término horrível, um término que te deixou toda quebrada, é muito importante que você tenha esse tempo para descobrir o que está de errado em você, o que houve de errado para você escolher aquele homem, para você entrar naquele relacionamento. Porque o que vai acontecer é que quando você embarcar em outra relação, se você não trabalhar, os mesmos problemas que você tinha antes vai continuar, não vai mudar nada, tá? Então sempre que eu falo pra vocês é dar um tempo, uns 6 meses entre um relacionamento e o outro é o ideal para que vocês possam se conhecer, para que vocês possam se entender, tá bom? E não ter essa história, meninas, de entrar em um relacionamento e em outro. Eu fiz isso e só me ferrava. Quando eu tive esse tempo que eu fiquei 5 meses sozinha, aí sim, eu acho que eu fiquei muito mais forte pra entrar no relacionamento novamente, tá? E até mesmo eu vou falar com vocês com a questão que as meninas falam de ex, de não ter mais contato com ex. Eu terminei com meu marido, não tive contato nenhum com ele. E depois de 5 meses a gente voltou. Ou seja, eu precisei daquele contato zero com ele, eu precisei daquele tempo com ele pra eu pensar no que eu queria, ele estar pronto pra me oferecer o que eu queria. E é assim depois a gente ficou junto, tá? Eu vou explicar com calma pra vocês. E aí o que acontece é que se vocês não tiverem esse tempo, eu vou falar pra vocês primeiro os problemas que vocês enfrentam por não conseguirem estar bem sozinhas, e aí depois eu levo a solução, tá? Então o que acontece é o seguinte, vocês que não conseguem ficar bem sozinhas, quando vocês terminam um relacionamento com macho lixo, vocês falam, agora chega, não quero mais saber de macho, eu vou construir os meus sonhos, eu vou construir a minha vida, não quero mais saber nada. Aí demora menos de um mês, uns 15 dias, ou o ex começa a rodar, começa a te mandar mensagem, e aí você fica naquela, será se ele tá arrependido? Será se realmente é isso que ele quer? Ou é até outro macho, né? Não, porque ele vai ser diferente, porque ele é isso, porque ele é melhor do que o meu ex. Então toda aquela energia que você tava de construir a sua vida, você se esqueceu novamente por causa de um macho, ou um macho antigo ou um macho novo. Aí mais uma vez que eu te falo, você dá uma nova chance para esse homem, ele não mudou nada, você não mudou nada, o problema continua o mesmo, e aí mais decepção, mais quebrada você fica. A mesma coisa com esse novo homem que apareceu na tua vida. Às vezes ele é um homem bom, mas você não se curou, você precisa desse tempo, tá bom? Então não caia nesse ciclo, não caia de terminou, tá na merda, vou reconstruir, mas a primeira pessoa que aparece para te distrair, você se esquece dos teus objetivos que você havia se prometido para si mesmo, tá? E aqui também é outro detalhe. Quando as meninas falam... Tá, Luciane, eu vou falar com você sobre ciúme no final, tá? O que acontece, meninas? Quando vocês falam, eu estou bem consigo mesmo sozinha, eu estou bem solteira, como ela falou que ficou 6 anos sozinha, mas meninas, estar sozinha não é ficar esperando o macho certo aparecer, tá? Estar bem sozinha é usar o meu tempo focada em mim mesma, não focada em que o macho certo vai aparecer, que vai cair do céu, que eu vou conhecer, que isso e aquilo. Não, tá? Não é isso. Quando eu quero que vocês fiquem sozinhas, quando termina um relacionamento e começa um outro, não é esperando o macho certo, é focar em você, é focar na sua vida, é focar nos seus sonhos, tá bom? Então, não confundam mais uma vez a história. Aí eu tenho que falar pra vocês. No final, eu vou falar o passo a passo pra vocês, tá bom? O que vocês precisam fazer e tal.
mas eu quero que você chegue a um resultado da vida que você seja capaz de aproveitar a sua própria companhia. Imagina que num sábado à noite, você que tá solteira, você quer ficar em casa, você tá bem com a sua própria companhia, você só quer abrir um vinho, assistir o teu seriado favorito, ou ler um livro que você gosta, fazer alguma coisa que você tá no seu controle ser feliz. Então é esse o resultado que eu quero pra vocês, tá? E as meninas que já estão no relacionamento é a mesma coisa. Aproveitar a sua própria companhia, ser feliz sozinha, é eu ter um companheiro e eu não precisar dele 24 horas do meu dia ao meu lado. Eu tava até conversando com uma aluna, eu falei pra ela, olha, no final do dia, eu e meu marido, a gente tem 2 horas pra conversar, porque eu trabalho muito, ele trabalha muito, então não dá tempo. E mesmo no final de semana, eu tenho aquele horário que eu faço o que eu gosto de aproveitar minha própria companhia. E ele também. Então, nós moramos na mesma casa, nós estamos juntos 24 horas por dia, mas é como se nós não estivéssemos, porque cada um respeita o seu espaço. Cada um gosta de aproveitar a sua própria companhia, tá? Então, muito importante é você aprender isso quando você tá solteira, porque quando você entra num relacionamento com um homem, vocês estão mais equilibrados. É muito difícil você aprender isso durante o relacionamento, tá? Então, aprendam, meninas, aprendam a desenvolver, a apreciar a própria companhia de vocês. É a melhor coisa que existe. Imagina você ser capaz de estar triste e se fazer feliz, porque você sabe o que te faz feliz. Por exemplo, o que me faz, Mona Lisa, feliz? Eu adoro ler história, adoro ler as histórias medievais, me faz feliz, eu tenho prazer com isso. Eu não preciso de ninguém para um dia que eu estou triste, eu ir lá, entrar no site e ler sobre os detúrios da Inglaterra. Me deixa super feliz, tá? Fazer minha unha, fazer minha maquiagem, me maquiar todos os dias, sair para uma caminhada, fazer meu pole dance, ou seja, tudo que eu tenho para me deixar feliz está nas minhas mãos, tá? Eu não preciso dele, eu não preciso de que coisas aconteçam na minha vida para me deixar feliz. Se alguma coisa acontecer no meu trabalho, um sucesso que eu tiver, ou um dinheiro, sei lá, que eu ganhei na loteria, claro que vai me deixar feliz, mas eu tenho outras coisas que estão mais no meu controle para me deixar feliz, tá bom? É muito importante vocês terem consciência disso, que a felicidade que você cria está nas mãozinhas de vocês. E eu vou falar mais na frente que não é a questão de você ser feliz 100%, isso não existe. Nossas emoções, elas mudam. Durante o dia você acorda feliz, você vai dormir estressada, ou você dorme estressada e acorda muito feliz, e no meio acontece alguma coisa que vai mudando as suas emoções. Mas a partir do momento que você consegue controlar isso, você vai conseguindo injetar a felicidade. Para os dias que acontecer alguma circunstância que você não teve controle na vida, você é capaz de amenizar aquela tua dor, tá? Se porventura alguma vez, hoje eu tô escrevendo, é aniversário do meu marido, eu tava escrevendo um cartão para ele, e eu falei assim, hoje você é a pessoa mais importante na minha vida, hoje você ocupa essa posição. Porque na minha cabeça estava o seguinte, se um dia acontecer dele não ser a pessoa mais importante da minha vida, eu não vou me quebrar. Por quê? Em primeiro lugar, eu sou a pessoa mais importante, e em segundo lugar, as pessoas que são mais importantes da minha vida, elas podem ir e vir, tá? Exceto os meus avós, que enquanto estiverem vivos, também são as pessoas mais importantes da minha vida. Mas macho nenhum, ele pode ser a pessoa mais importante, mas se ele não ocupar mais aquele lugar, eu vou estar bem. Porque eu não preciso necessariamente dele pra me fazer feliz, tá? Então, tenho em mente isso também. E aí eu quero falar pra vocês estão dispostos a pagar o preço? Porque chegar ao mindset que eu cheguei não foi de um dia pro outro. E assim, é um constante trabalho. Às vezes as mulheres, elas querem resultados imediatos, querem um casamento, um relacionamento imediato, só que a vida não é assim, tá? Não cai do céu, não é só pensar positivo, colocar lá no quadrinho que o universo vai te dar, não. Você tem que trabalhar. Eu acredito que se existir uma força, né, um universo, algo que te ajuda, ele vai te dar um empurrão se você já estiver no caminho trabalhando. Se você só ficar sentadinha, não vai funcionar, ele não vai te ajudar. Então, para vocês chegarem, para vocês terem essa independência emocional, vai dar trabalho. Eu tenho um exercício aqui que eu quero que vocês façam, tá? Pelo menos 7 dias eu quero que vocês sigam esse exercício, porque esse vai ser o primeiro passo nessa descoberta de você poder apreciar a sua própria companhia. E aqui eu escrevi 3 coisas, meninas, que vai impedir vocês de serem uma fêmea que consegue ser feliz e sozinha, consegue ser a sua melhor companhia, tá? Seja solteiro ou esteja no relacionamento. É a impaciência, é você se sentir tédio e o medo. Então, 3 sentimentos, impaciência, tédio e medo, são sentimentos que você vai ter ao longo da tua vida. Você não tem como matar esses sentimentos, mas você tem como
controlar ele, tá? Impaciência no sentido de que, eu sou impaciente, eu não quero trabalhar, não quero fazer, não quero trabalhar, meninas, no sentido é de que existem técnicas que te fazem ter esse controle emocional. Não tenho, eu tenho preguiça de fazer isso, tenho preguiça de ir pra academia fazer uma atividade física, eu tenho preguiça disso. E eu sou muito impaciente, eu quero resultados muito rápidos, então é algo que você tem que domar, tá? O tédio significa de você não conseguir estar com os teus próprios pensamentos, você precisa de alguma coisa para preencher, que você não consegue se escutar, você não consegue conversar consigo mesmo, tá? Então vocês têm que aprender a dominar isso. E o outro quesito é o medo. O medo, ele impede vocês muito em tudo na vida. Imagina se a mulher está no relacionamento que ela está infeliz e ela tem medo. Medo de quê? Medo de deixar aquele homem e ela não sabe o outro homem que ela vai conhecer, ela não sabe as dificuldades que ela vai ter que enfrentar pela frente. Então a dor do medo dela impede essa mulher de deixar aquele macho, de seguir a vida dela. E eu falo pra vocês, se existe um desses 3 sentimentos que vocês têm que deixar pra lá, tá? É o medo. Se eu tivesse medo, eu jamais teria saído do Piauí aos 17 anos de idade. Se eu tivesse medo, eu jamais teria abandonado meus 2 empregos concursados. Se eu tivesse medo, eu jamais teria deixado meu primeiro relacionamento terminado com ele. Se eu tivesse medo, eu jamais teria ido para uma faculdade. Se eu tivesse medo, eu jamais teria vindo aqui para os Estados Unidos. Então vocês entendem? O medo às vezes prende muito vocês em tudo, tá? Então dominem. Mona, como que eu faço para dominar o medo? Fazendo aquilo que você tem medo. Não existe outra coisa, você fazer aquilo que te dá medo. E aqui também eu vou te trazer uma dica, que eu venho aprendendo isso recentemente, é que a vida é como se fosse um videogame, sabe? A todo momento vem fases, vem lá o bichão que você tem que matar, que você tem que lutar com ele para você vencer aquela fase e passar para a próxima. Então, que as pessoas de mindset que eu sigo agora, o que elas estão fazendo? Elas estão criando dificuldades para a vida delas. Elas criam dificuldades porque quando a vida trazer uma circunstância que ela não tem controle, ela já está preparada mentalmente para lidar. Por exemplo, eu estou montando agora um quebra-cabeça enorme, quase 1000 peças, e aí eu tava muito acostumada de ficar só de um lado. Aí meu marido falou, vai pro outro lado. Aí eu falei, mas como? Por que eu vou pro outro lado? Se eu já tô fazendo esse aqui, eu não quero recomeçar no outro. Ele falou, você não tá trabalhando a aprender a lidar com coisas novas, com dificuldade? Aí eu vi isso e falei, é uma oportunidade que eu tenho para lidar com uma situação que eu não estava esperando e que eu tenho que trabalhar o meu cérebro para lidar com aquela dificuldade. A mesma coisa quando eu estou na academia treinando, eu sempre aumento o meu peso, eu sempre faço uma coisa a mais. Então não vivam nessa conformidade de seguir a vida, sabe, sem se, como é que eu faço? Sem você se desafiar. Então todos os dias desafie-se em algo na sua vida, algo que você fazer um pouco a mais, ou você se colocar em situações que você tem que se virar nos 30 para fazer, porque isso vai trabalhando de uma forma que quando a vida trazer as circunstâncias, você volta. Voltou. Gente, desculpa, a live não caiu, né? Tava alguém me ligando. Vocês estão conseguindo entender, meninas? Deixa eu ir um pouco mais rápido. Vocês estão conseguindo entender? A live não caiu não, né? Só me fala que alguém me ligou e pausou a live. Envia um ok, gente. Tá funcionando certinho? Só pra eu saber se não parou nada de vez. Tá funcionando? Perfeito. Alguém me ligou e aí ficou pausado. Vamos lá, novamente. Agora eu vou falar em 2 situações, tá bom? Essa situação agora vai ser para as mulheres que terminaram um relacionamento recentemente, tá? E aí depois eu vou falar nas mulheres que já estão solteiras há muito tempo, que foi até o caso da garota que fez a pergunta sobre os ciúmes, que ela ficou solteira durante 6 anos. Então, para vocês que terminaram o relacionamento agora recentemente, eu quero falar uma coisa para vocês. Contato zero com o seu ex, tá? Contato zero. Deixe ir, let it go, igual a Elsa. Let it go, let it go, let it go. Por quê? Porque mesmo que se um dia você voltar com esse homem, é necessário que cada um tenha um tempo para respirar, para que vocês possam analisar as coisas que aconteceram naquele relacionamento, as coisas que vocês precisam trabalhar, tá? Então quando as mulheres falam, mas eu quero ser amiga do meu ex. Gente, amiga é pra quê? Mesmo que o seu ex seja o melhor do mundo, meu ex é um macho maravilhoso, mas a amizade nunca vai ser uma amizade 100%. Sempre vai ter alguma coisa ali que não vai poder fazer uma piada, sempre vai ter alguma coisa ali que não ficou resolvida, entendeu? E imagina que o teu ex, a não ser se você tem um filho com ele, aí você tem que criar uma relação de respeito, vai ser como se fosse uma sombra ali ao seu lado, tá? Então, se você terminou um relacionamento agora,
bloqueado, deletado. Isso não é imaturidade sua. Você está dando um tempo para você se conhecer, para você saber o que você quer, tá? E esse homem também. Esse tempo que você dar a ele, uns 2, uns 3 meses, ele vai te mostrar quem realmente ele é. Se você quer saber o que um homem é, dê a ele tempo para ele mostrar por meio de atitudes quem ele é. Você nem precisa voltar com ele. Quando eu terminei com meu marido, eu fiz isso, eu fiquei mal, eu fiquei chateada, durante um mês fiquei muito mal, mas eu não tive contato com ele, eu bloqueei de tudo, e nos 5 meses ele foi capaz de me mostrar o homem que ele era, o homem maravilhoso que ele era. Então foi por isso que eu aceitei voltar com ele. Se durante esses 5 meses eu não tive contato físico com ele, nada, eu só sabia quanto o dinheiro que ele para pagar minha faculdade caía, e ele mandava um e-mail falando que o dinheiro caiu. Era esse o contato que a gente tinha. Então, se durante aquele tempo ele não tivesse pagado a minha faculdade, que era o que ele prometeu, me deixasse, né, na mão, porque eu estava literalmente na mão, eu não tinha como pagar minha faculdade, não tinha como pagar o aluguel, eu estava no final da faculdade, no final de período. Depois, numa live, eu vou ensinar vocês como que vocês vão fazer para conseguir isso de homem. Isso também é prática, tá? Mas, e ele me provou que assim, olha, eu me comprometi com você, mesmo que você não queira estar comigo agora, eu vou continuar bancando você, porque fui o que eu prometi pra você. Aí eu falei, gente, esse homem realmente, ele tem a palavra dele. Ele não é um homem que tava me enrolando, ele tava sério comigo. Ele é um homem que quando ele fala uma coisa, ele faz, tá? Então, meninas, foi muito necessário esse tempo que a gente teve 5 meses separados. Então, quando a gente voltou, cada um se viu de uma forma diferente. E eu lembro que nesses 5 meses, foi no período no Brasil que aconteceu a greve dos caminhoneiros. Nessa época eu tava morando sozinha, eu não tinha ninguém na cidade, nem parente, nem amigo, nada, ninguém na cidade, só eu e eu, tá? Eu fazia faculdade em outra cidade distante, então eu não conhecia ninguém. Então eu lembro que quando começou a greve dos caminhoneiros, eu fiquei tranquila, eu fui no supermercado, comprei minhas coisinhas, coloquei gasolina no meu carro e fiquei lá. Na época eu tava estudando pra UAB, focada no meu sonho. Qual era o meu sonho na época? Passar pra UAB, nem passei, mas eu fiquei focada naquela época. Fazia os meus exercícios em casa, que tava tudo fechado, não tava assistindo notícias de nada, assistia os meus filmes, eu tentei ocupar a minha cabeça, tá? Eu lembro que nessa época que eu fiquei esses 5 meses só eu e eu o tempo todo, gente, eu tava falando comigo mesma. Assim, parecia que tinha outra pessoa. E é tão engraçado que eu peguei isso pra minha vida hoje. Às vezes eu tô falando sozinha e ele fala, com quem que você tá falando? Eu falei, ué, comigo mesma, eu tenho que conversar comigo mesma, eu sou a minha melhor amiga, eu sei ficar sozinha, tá? Então isso é muito importante pra vocês, mulherada que acabou de terminar o relacionamento, tá? Dê um tempo, contato zero. E aí depois de uns 3 meses, se ele procurar você, se ele mostrar por meio de ações que ele está disposto a te reconquistar, por que não? Se ele está disposto a trabalhar os problemas que o relacionamento não deu certo e por que não, tá? Meu marido, ele resolveu o problema dele. Eu falei, por que não? Vou dar sim uma nova chance a ele, tá bom? Não é todos os casos, meninas, como eu falei pra vocês, não é todos os casos. Outra coisa, mulherada também que terminou o relacionamento recentemente. Deixa eu ver se tem algum comentário. Gente, tinha um comentário que eu não tô lendo. Perfeito. Perfeito. Não tava conseguindo ler os comentários, pessoal, me desculpa. Tava muito pra cima. Outra coisa, mulherada que termina um relacionamento recentemente, incluo Mona Lisa, na época, né? Que eu parei também com isso, tá tudo bloqueado. E stalkear o ex. Stalkear o ex significa manter o ex nas redes sociais ou saber o que tá acontecendo no perfil dele. Quando eu estava fazendo isso, eu me perguntei qual o motivo que eu, Mona Lisa, estou fazendo isso. O motivo é o meu ego que não quer ver ele com outra mulher? O motivo eu quero saber se ele está olhando as minhas coisas? Qual é o motivo, tá? E aí o que eu falo mais uma vez, nesse contato zero com o ex, deletado das suas redes sociais. Porque por qual motivo você quer um macho lixo olhando as suas coisas? Por qual motivo você quer ele sabendo o que está acontecendo na sua vida? Ou você sabendo o que está acontecendo na vida dele? Então não há necessidade. Não use o seu tempo para isso, tá? Não use o seu tempo. Quando você tiver muita coisa para fazer, para construir a sua vida, nem tempo para stalkear o seu ex você vai ter, tá bom? E aqui é muito importante, meninas, que a única forma de vocês mudarem o comportamento de vocês, porque isso me afetava na época. Eu lembro que acontecia alguma coisa com ele, eu via lá na rede social dele, eu tinha vontade de ligar, de mandar mensagem, perguntar se estava tudo bem. Até que eu parei de ver. Falei, não quero saber, nem ele tem mais o meu contato, nem eu tenho o contato dele, tá? Os dois são bloqueados um do outro. Não sei se ele me bloqueou, mas ele tá bloqueado nas minhas redes sociais porque eu não tenho porquê dele saber o que tá acontecendo na minha vida. Eu não quero briguinha de ego, não quero mostrar nada pra ninguém, tá? Então pergunte-se isso. Por que você está stalkeando o seu ex? Porque o seu ex se reconstruiu com outra mulher
E você vai lá e fica olhando o perfil da mulher, gente, pra quê? Pra que vocês ficam alimentando isso em vocês? Só vai trazer infelicidade. Deixa ir, tá bom? Não fiquem presas a isso só faz mal a vocês. E é tudo insegurança, tá? Tudo é insegurança, tudo é ego de vocês. Essa é a verdade que tá acontecendo. Eu falo a verdade porque era o que eu sentia, era insegurança, era o meu ego, tá? Era o meu ego de saber. Vou falar pra vocês, era o meu ego assim, ele não vai encontrar nenhuma mulher que eu. Olha que idiota que eu era, de ter esse pensamento de olhar as redes sociais do meu ex pra ter certeza que ele não ia encontrar uma mulher melhor do que eu, sendo que eu que terminei o relacionamento. Isso é egoísmo, tá? Mas uma vez que você conversa com você, você sabe, olha que sentimento que você tá tendo, esse não é um sentimento bom, esse não é um sentimento que vai te levar longe na vida. E aí eu deixei ir totalmente, falei que ele seja feliz, que ele encontre outra mulher sim, que ele merece, tá bom? Então é muito importante, meninas, muito importante. Agora eu vou falar com as mulheres que já estão solteiras há muitos anos, tá? Meninas, eu tô falando aqui as coisas, os pepinos que acontecem, no final eu vou falar o que vocês têm que fazer, tá bom? Relaxa. Para as mulheres que estão solteiras há mais de 2 anos, é a mesma ladainha. Nenhum homem presta, não tem homem na minha cidade, só conheço, não tô dando certo, só conheço homem lixo, só atrai homem merda, é a mesma ladainha. Se eu fizesse um grupo de mulheres que estão solteiras há mais de 2 anos, ia ser as mesmas reclamações, de todas. É incrível, é de todas, muito incrível isso. E aí eu te convido a fazer uma reflexão. Você já se olhou no espelho e não perguntou o que está acontecendo com você? Quais essas atitudes suas que estão atraindo essas circunstâncias para a tua vida? Porque muitas vezes é muito mais fácil você culpar o homem que não tem homem na cidade, culpar o homem que não tem pressa, mas é porque você não olha para si. Eu tenho certeza que outra mulher, às vezes na circunstância sua, ela ia olhar pro lado e ia falar, nossa, tem tanto homem bom aqui. Então é muito mais uma questão do seu mindset. E eu conheço mulheres maravilhosas que estão solteiras há 2, 3 anos, e é justamente pela incapacidade dela de olhar pro próprio umbigo dela, de se olhar no espelho e falar, problema talvez seja eu, não é homem não, sou eu. Então eu vou cuidar pra mim. E é tão engraçado que essas mulheres também, elas têm o mesmo perfil, que elas são muito independentes financeiramente, elas não precisam de homem pra nada, mas elas querem ter um parceiro. Mas ao mesmo tempo é um conflito muito grande, porque o ego dela é tão alto que ela é incapaz de olhar para os próprios problemas, tá? Então se você se encaixa nesse caso, eu te convido a você olhar para o seu espelhinho dentro dos seus olhos e perguntar o que está acontecendo com você. Por que você é uma mulher maravilhosa, uma mulher que tem todas as características para estar no relacionamento feliz e não está encontrando. Então pare de procurar problema ao redor e procure em você, porque aí sim você terá controle e vai saber mudar a situação, tá? E agora eu vou falar para vocês o passo a passo. O que você vai fazer para conseguir desenvolver, ser essa mulher que consegue ser feliz sozinha. E eu falo para vocês, assim, na maior naturalidade, eu sou muito feliz sozinha. Eu amo a minha própria companhia. A ponto de que, às vezes, meu marido, ele realmente me chama aqui, você pode ter um tempo comigo, porque eu tô sempre muito ocupada comigo mesma, tá? E é maravilhosa essa sensação quando você não precisa de ninguém. É muito bom, isso não é egoísmo, isso é coisa boa, porque aí quando eu tenho uma amizade com uma mulher, eu não vou contar os meus problemas pra ela, eu vou querer compartilhar coisas boas, eu vou querer falar dos meus projetos, eu tenho uma outra mentalidade. Então quando eu tenho uma amiga do meu lado, eu acho que eu fico naquela de que escuta, mas eu não falo, porque eu já falo comigo mesma, ou eu tenho um profissional que me ajuda. Então eu acho que a amizade é muito mais gostosa de se viver, os relacionamentos também, tá? É muito mais gostoso de se viver. O primeiro passo a passo, é a autorresponsabilidade, tá? A autorresponsabilidade, meninas, não significa de você dizer assim, eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Não é assim, tá? Não é assim. Às vezes as pessoas fazem merda conosco, de algum jeito ou de outro elas fizeram e você não teve controle com aquilo. Só que você tem controle como que você olha para aquela situação. Com que óculos, com que lentes você vai olhar para aquela situação e vai enxergar. Também não é sobre você só pensar positivo, pensar positivo, nada. Não é. Porque a vida não é assim. Já falei pra vocês, a vida é igual um videogame. Uma hora a fase é uma fase tranquilinha, outra hora é uma fase difícil. Mas o que difere a pessoa que tem um mindset muito pequeno de uma pessoa que tem uma mentalidade grande é que ela olha para aqueles problemas sempre com uma visão de oportunidade, com uma visão focada na solução, tá? Então se você foi traída ou se você está num relacionamento infeliz, autorresponsabilidade, o que eu posso fazer para sair disso?
E é aqui, quando você traz essa autorresponsabilidade, você tá dando o primeiro passinho para você ser a sua melhor amiga, porque você vai querer sempre o melhor para sua vida. Então você mesmo vai dar formas, vai criar situações para que você consiga solucionar aquele problema. E assim é para tudo na vida, para emprego, para amizades. Eu tô agora literalmente num momento da minha vida que eu não é que eu não tenha tempo, todo o meu tempo está preenchido. Então, se eu usar 30 minutos, 20 minutos do meu dia em algo que não é para o meu objetivo final, faz a diferença. Então, eu poderia ficar assim, reclamando que eu não tenho tempo, porque eu estou iniciando um negócio e não tenho dinheiro, porque as coisas é muito difíceis, porque na internet, entendeu? Eu não ia sair do lugar. Então, a minha cabeça é focada o quê? Eu vou fazer o que tem que fazer com o que eu tenho e dando o meu melhor. Preenchendo, procurando ter foco, procurando fazer mais coisas ao mesmo tempo com qualidade, entendeu? Então, essa é a diferença, meninas. A mesma forma que quando eu terminei com meu marido, foi uma decepção muito grande, eu pensava que ele era o meu gringo naquela época, e eu tive que me reconstruir. Eu falei, oportunidade, eu vou voltar para mim agora, esse tempo que eu tenho que terminar a faculdade, e aí foi uma oportunidade. Quando eu estiver conhecendo outro gringo, eu já aprendi que eu tenho que conhecer mais fundo, eu tenho que pegar a certidão mesmo, assim, ó, se tá separado, me dá a certidão que tá separado, divorciado mesmo, já no judicial, entendeu? Então, assim, é sempre olhar com essa oportunidade da vida, porque é assim, meninas, é assim, tá? Outro problema que eu tive, que eu pensava que eu ia conseguir advogar aqui, que ia trabalhar em escritório, e não foi o que era assim. Então eu podia ficar reclamando, porque as leis desse país... Não, eu não fico nisso. Eu falei, o que tem pra fazer? O que eu posso aprender? Tá? Então é assim com vocês, meninas. Tem que ser assim. O segundo passo... Tenho que falar mais rápido, ainda tenho mensagem pra responder. O segundo passo, meninas, é a reconstrução. É você ser como a Fênix. Fênix é você estar nas cinzas, quebrada mesmo, e se reconstruir, tá? Vocês têm que aprender a fazer isso. E aí, eu te falo que se reconstruir dá trabalho. Então, às vezes, o homem te deixou tão quebrado emocionalmente, aquele relacionamento, e você acha que voltar com ele, ou dar uma chance àquele homem é mais fácil, porque é menos dor, tá? E não é. Como eu já falei, às vezes a gente termina um relacionamento com uma pessoa, não dá tempo pra máscara cair, ela mostrar se realmente ele é um homem bom ou não, e aí você percebe que ele não mudou. Que aquela decepção que seria maravilhosa de você assistir no palco, na plateia, e você não tá fazendo parte do drama, da novela, do teatro, era muito mais fácil de lidar, mas agora você tá lá no meio, você tem que trabalhar aquela situação pra poder sair, tá? Então, se você tá quebrado emocionalmente, resista a essa tentação de ter um homem de novo na sua vida para você não lidar com essa dor. Lide com a dor, aprende a lidar com a dor, porque a vida vai ser assim. Você pode ter a Meghan, né? A Meghan Markle, não, que tem o príncipe Harry, mas o cara tem muito problema emocional, muito problema com o pai, problema com a família, problema com todo mundo, tá? Então você pode ter o melhor homem do mundo, mas os problemas vão vir. E você tem que saber lidar, não tem como a gente correr dos problemas, a gente tem como saber lidar com eles, tá bom? Outra coisa, tem muitas mulheres também que eu já falei pra você, termina um relacionamento, começa com outro homem, só que às vezes o macho, meninas, ele tá no lugar certo e na hora certa, mas ele não significa que ele seja o homem certo pra sua vida. Toda vez que você iniciar um relacionamento com uma pessoa, sem que você tenha colocado no papel que você quer, as qualidades dele, se ele é um homem certo pra você, se você conheceu, vai dar merda, tá? Não tente conhecer a pessoa durante o relacionamento. Claro que você vai conhecer muito mais profundo dela, mas o básico, aquilo que é importante pra você, aquilo que é do caráter dele, da personalidade dele, aquilo que você tolera, que você não tolera, não deixe pra conhecer isso quando você já estiver envolvida amorosamente com o homem, tá? Não deixe que apenas porque um homem apareceu lá naquele momento que era perfeito pra você, que ele entre na sua vida. Não dê poder aos homens, não dê poder para as pessoas, tá? Porque isso é receita certa para dar errado, tá bom? Vamos voltando ao raciocínio. Estar solteira, como eu falei para vocês, é a melhor oportunidade na vida de vocês. Mulherada que tá solteira já há mais um tempo, encare isso como a melhor oportunidade. Imagina que você vai ter o tempo do mundo, você não precisa dividir com ninguém, você vai se reconstruir, você vai construir a sua vida, tá? Então veja isso, mais uma vez, como uma oportunidade. E eu falo pra vocês, o amor, meninas, o amor que é de fora, o amor que é do outro, mesmo que seja um amor de mãe, a mãe fala que nos ama, que vai estar conosco, mas um dia a mãe morre. Os meus avós me amam muito, eu sei, mas um dia eles não vão estar mais aqui. Então o amor que é externo, as pessoas podem dar e retirar. O homem pode te amar muito agora e depois ele decidir que não te ama,
tá bom? E aí quando você não se ama também, é aí que você acaba tudo, a ponte desaba, a casa desaba, tudo desaba, porque você não tinha aquela estrutura que era o seu amor próprio, entendeu? Então muito mais de vocês ficarem nessa fissura de procurar como conquistar, como seduzir, como fazer isso, como fazer isso, como fazer isso, procure primeiro amar você. Porque aí depois as outras pessoas podem trazer e levar o amor delas, você não fica aos cacos, tá bom? Esse é o segredo. E vale muito a pena, tá? Agora vamos lá, que eu vou ter que finalizar essa live para responder a pergunta. Dever de casa para senhoritas durante uma semana. Primeiro, eu vou começar com uma curiosidade, porque eu sei que muitas pessoas talvez tenham um preconceito ou não entendam o que significa isso, tá? Em média, eu vou falar pra vocês como que vocês vão desenvolver essa habilidade de ser a sua própria companhia, de ser feliz sozinha, através de uma coisa muito simples que se chama respiração e a sua própria companhia, tá? Eu nem falo que é meditação, é um exercício de respiração, meninas, é vocês serem capazes de pegar 5 minutos do dia, sentar em um local, ficar lá e respirar. Eu vou compartilhar com vocês o exercício que eu faço também todos os dias, 3 vezes ao dia eu faço esse exercício, tá? Então, leve em conta que em média, um ser humano, uma pessoa, ela respira 13 vezes em 1 minuto. E o dia inteiro, às 24 horas, eu vi no site, uma pessoa respira 17 mil vezes por dia. É muita coisa, né? É muita coisa se respirar. Então vocês acham que se alguém que criou o corpo humano, que criou o ser humano, ele colocou isso algo tão importante para fazer 17 mil vezes por dia, é porque isso tem algo muito importante na nossa vida, tá? E a ciência vem mostrando isso cada vez mais. Eu peguei aqui um artigo científico, eu vou deixar agora os artigos que eu falo aqui sempre no post, tá? Da Frontiers in Psychology. Ele foi uns psicólogos que estudaram e eles falaram que como o exercício de respiração, ele ajuda no combate à ansiedade, no combate ao estresse, no combate à depressão. É maravilhoso, porque quando você respira, o oxigênio ele funciona como um filtro que vai limpando tudo que está no corpo de vocês. E eu não acreditava, gente, eu não acreditava. Eu era aquela pessoa que me falava, quando meditar ou fazer yoga, era pra gente doida. Eu falava assim, eu não vivo nessa vida hippie não, eu gosto de realidade da vida. Eu era assim, nesse ponto. E isso mudou agora, há 5 meses, 4 meses atrás, eu decidi levar o negócio a sério e ver o resultado. E eu estou tendo um resultado incrível na minha vida. Incrível, incrível, incrível. E eu preciso compartilhar isso com vocês. Não é tanto a meditação, mas você ser capaz de sentar, desligar o celular, desligar tudo e estar com a sua própria companhia, com seus próprios pensamentos e respirar. E aqui eu escrevi algumas perguntas que eu quero que vocês anotem depois na live, tá? Vocês podem reassistir a live. Eu quero que vocês se façam essas perguntas, tá? A primeira pergunta, eu vou falar com calma aqui, depois vocês anotam. Vocês sentam lá, uma vez ao dia, 5 minutos, pode ser de manhã, eu faço 3 vezes ao dia, tá? Pode ser de manhã, ou se você acha melhor quando você vai dormir, você senta, você respira, e aí você se pergunta. Eu me pergunto, né? Mona Lisa, por exemplo, você realmente gosta dos seus pais? Como está o relacionamento com os seus pais? Você gosta dos seus amigos? Você gosta do seu cachorro? Como está o relacionamento com o seu marido? Aí eu me pergunto, como que tá? Aí eu respiro e a mente vai passando, eu vou processando os meus relacionamentos. Aí depois, são várias perguntas que, claro, com 5 minutos, às vezes eu faço 3, às vezes eu faço 2, e eu fico raciocinando naquela pergunta e respirando, tá? A segunda pergunta, né? As suas grupos de amigas, vocês que têm muitas amigas, né? Essas amigas são realmente suas amigas, elas estão com vocês, elas conhecem vocês, ou elas só são aquelas amizades para as coisas boas? Porque amizade mesmo é você tá na merda. Eu acredito muito nisso, que amizade é você tá na merda e outra pessoa tá com você, te ajudando na medida do possível, que não prejudique ela e que você seja capaz de entender também a situação, tá? Então essas amizades são amizades verdadeiras? Aí você se pergunta, tá? Outra pergunta é o que está te deixando triste hoje. Tem dias que eu acordo triste, tem dias que eu começo a ficar triste no final da tarde e eu não sei o real motivo. Então o que eu faço? Eu sento, respiro e eu pergunto, por que eu estou triste hoje? Aí eu vou fazendo um checklist de algumas coisas que aconteceu. Aí quando eu encontro a coisa que aconteceu que tá me deixando triste hoje, aí eu tento olhar para ela com uma questão da solução, tá? E é tão engraçado que você precisa sentar e respirar. Vocês não vão fazer isso só de cabeça, tá? Vocês têm que aprender a sentar e perguntar, por que você tá triste hoje? O que tá acontecendo?
E aí você não vai ficar mais apontando pro dedo para um, dedo pro outro, dedo pro outro. Você vai ter o controle do que tá te acontecendo. A mesma coisa, eu sempre faço também, por que eu estou feliz hoje? O que aconteceu hoje que me deixou feliz? E aí isso me faz reconhecer as coisas boas que acontecem na minha vida, tá? Qual o segredo que você nunca contou pra ninguém? Às vezes vocês têm um segredo, vocês nunca contaram pra ninguém. Então, assim, essas perguntas vão te ajudar a desenvolver essa amizade consigo mesma. E vocês vão chegar no ponto que vocês vão ser igualzinha a Mona Lisa aqui, que eu fico falando comigo mesmo. Mona Lisa, o que você fez isso? O que você falou isso, Mona? Mona, isso não é certo, Mona. Tenta ver isso de... Eu sou a minha melhor amiga. Todo momento eu tô falando comigo mesma, tá? E essas perguntas me ajudaram. Começou lá quando eu fiquei 5 meses solteira no Brasil, que eu tive que ficar sozinha com a grávida dos caminhoneiros. E eu queria tanto que naquela época eu soubesse o que eu sei hoje sobre a respiração. Porque na época eu sentia a impaciência, eu sentia o tédio, eu sentia o medo de ficar sozinha, o medo de acontecer alguma coisa. Eu lembro que eu falei, meu Deus, eu tô aqui sozinha e se acontecer alguma coisa, eu não consigo nem sair do Brasil. Na época eu estava conversando com alguns gringos, eu falei, nem consegui do Brasil, eu consigo, os aeroportos são fechados agora, entendeu? E aí, o que eu fazia? Eu ocupava a minha cabeça, eu ocupava estudando para o OAB, eu ocupava lendo livro, mas se eu soubesse de que a respiração ia me ajudar tanto naquela época, mas enfim, a gente aprende, tá? Outra coisa, eu quero que vocês façam isso, vá a um lugar sozinho, vá a uma cafeteria, vá a uma lanchonete, acho que, eu não sei se os cinemas estão abertos agora, aprenda a fazer as coisas sozinhas, tá? Sozinha assim, de você sentar num local, numa cafeteria e olhar para as coisas que tá acontecendo ao seu lado. Também isso é outra coisa que eu amo, tá? Porque, meninas, vocês têm que aprender a ficar sozinha, a fazer coisas sozinhas, a ir nos lugares sozinhas e não tenha medo, não se importe com o que as pessoas pensam, tá? Às vezes a gente fica tão preocupado com o que o outro pensa, o outro tá preocupado com os problemas deles. Então, vá numa cafeteria sozinha, vá no restaurante sozinha. Eu ia pro meu japonês sozinha quando eu tava sozinha naquela época. Eu ia pro cinema sozinha. Eu ia fazer tudo sozinha, porque eu tinha duas escolhas: ou limitar a minha vida porque eu não tinha ninguém, ou eu mesma ir lá e fazer. Então eu tava passando filme no cinema que eu queria assistir, eu ia sozinha, tá? E hoje em dia eu faço muito isso, eu procuro fazer muito isso, porque justamente se o meu marido um dia decidir que o amor dele ele tem que levar, eu não vou morrer, eu não vou ficar tão quebrada. Eu já sou a minha própria companhia, eu sei fazer as coisas sozinhas, tá? Então, pelo menos uma vez na semana, pegue algum local, vá a algum local, se possível pode me enviar uma foto, tá? Quem me enviar uma foto, eu prometo responder as DMs. Eu prometo me dar esse tempo pra você. Mulherada que tá aí solteira, vou ter que passar mais rápido. Nada de encontro com machos agora, tá bom? Mulherada que acabou de terminar o relacionamento, se o ex procurar você, que eu acho que é melhor você evitar o contato de todas as formas, ou se você tem um filho com ele, você conversa sobre a criança, ou se vocês tiverem condições de intermediar por meio de um advogado, é o melhor, tá? Mas eu não quero nada de encontro, eu não quero nada de contato com o ex. Se um homem maravilhoso aparecer na sua vida e te dar o telefone dele, querer te encontrar, não vai ser nesse momento, tá? Se o seu ex te procurar, não vai ser nesse momento. E aqui uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu acredito nela. O que é pra ser, vai ser. Então, se o macho realmente quiser, ele vai estar pra você quando você estiver pronta. Mas agora você não está, tá? Agora você não está pronta. Então, tem em mente, se um homem te deu o telefone dele, na época eu tava falando com os gringos, eu conversava com vários gringos, mas eu não estava apegada emocionalmente. Porque ainda eu estava me recuperando do fim com meu marido, na época que a gente terminou. Então eu pegava aqueles contatos e eu falei, bom, até o final do ano eu acho que vai ser um tempo suficiente para que eu esteja melhor. E para que eu esteja em condições de conhecer o homem certo. E aí o que eu fiz, eu pegava os contatos, ia conversando, mas não me apegava emocionalmente. E aí quando chegou o final do ano, que eu tive que escolher entre o meu marido ou outro, eu já estava muito com a mentalidade muito melhor em poder escolher o homem certo, tá? Que aí eu escolhi meu marido. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi. E aí, meninas, vocês estão liberadas para saírem com macho? Gente, eu tenho que fazer mais rápido. Vocês estarão liberadas para conhecer homem quando vocês forem capazes de conversar com o macho e não ficar com ansiedade, tá? Às vezes vocês conversam com o homem, vocês ficam com ansiedade que ele não te respondeu, com ansiedade. Gente, isso tudo é falta de amor próprio, isso tudo é porque a senhorita não tá construindo a sua vida. A senhorita, quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? O que tá acontecendo? O que tá te faltando para você poder construir sua vida? Então, se pergunte, sempre que você estiver ansiosa por causa de um macho, é porque a senhorita não está cuidando da sua vida, tá bom? Então, cuide da sua vida. Então, você será capaz de conversar com o macho quando vocês estiverem fazendo esse exercício de respiração,
uma vez ao dia, 5 minutos, 7 dias na semana, vocês vão conversar com o macho e não fica ansiosa. Não fica ansiosa, vai para encontro, não fica pensando, deixa acontecer. Você tá tranquila, você tá tão ocupada com as suas coisas, você tem mais tranquilidade, você é muito mais racional na hora de escolher esse macho, tá? Conseguir criar situações para ficar feliz, tá? Também isso que eu falo é quando você estiver liberada para conhecer outro macho, quando você estiver liberada para sair para encontros, tá bom? É você ser capaz de criar situações, você já é capaz de sair sozinha numa cafeteria, você já é capaz de criar situações que se deixem feliz, você é capaz de conversar com o macho e não ficar ansiosa, você é capaz de ficar sozinha com a sua própria cabeça, com seus próprios pensamentos e tá tudo bem. Você é capaz de chegar sábado à noite, quantas vezes eu fiquei nesse tempo, só eu e eu. Aí o que eu fazia? Eu pegava o iFood, pegava minha comida favorita de japonês. Aí eu comia lá, assistindo Game of Thrones na época. Eu aproveitava a minha própria companhia. Então isso significa que eu estava pronta, depois de um tempo, para conhecer um homem. Porque mesmo que se não desse certo alguma coisa, eu sei voltar pro meu sábado à noite, comer meu japonês e assistir um seriado que eu gosto. E eu não ia morrer, eu não ia ficar triste por isso, tá bom? Então é muito importante vocês aprenderem a desenvolver isso. Aí eu vou responder uma pergunta e depois respondo a pergunta que a menina fez no início da live, tá? A primeira pergunta é: como identificar que um relacionamento chegou ao fim? Eu escrevi alguns tópicos para elas. Você vai saber que o seu relacionamento é irreversível, não tem como mais voltar e realmente chegou ao fim quando foi quebrada a confiança. Quando você não consegue mais confiar nesse homem e esse homem em você, é impossível esse relacionamento dar certo, tá? E é muito difícil, gente, conquistar a confiança de volta. Tá? Então, se o relacionamento já acabou, o que ele fala pra você, você não acredita, esse relacionamento já chegou ao fim, tá? A outra coisa também é o respeito. Se vocês estão vivendo um relacionamento que não há respeito, que você xinga ele te xinga, que ele fala com a voz alta com você, você fala com a voz alta com ele, acabou o respeito. Você acha que um casal que já se xingou de todos os nomes possíveis e impossíveis da vida, eles vão conseguir se olhar ao mesmo tempo e se admirar de volta? É muito difícil, gente, vai dar muito trabalho, tá? Então, confiança, respeito. Se já acabou isso, meu amor, acabou o relacionamento há muito tempo, já chegou ao fim, tá? Não há mais conversa. Às vezes as pessoas ficam no relacionamento que elas não conversam. Não tem conversa. Sabe quando você não conversa com um homem? É só briga. Você é incapaz de conversar com a pessoa? Você não conversa? Não é uma conversa agradável, não tem nada que te acrescente, tá? E aí junta a falta de confiança, a falta de respeito, não tem diálogo no relacionamento. E quando você coloca na balança, é mais infelicidade do que felicidade? É mais problema? Todo dia é problema? Você não sabe viver naquela ansiedade? Ai, gente, eu lembro isso com um cara lá que me traiu. Era um relacionamento que tinha ansiedade o tempo todo, problema o tempo todo. Meu Deus! É um inferno, tá? É um inferno. Então isso significa que o relacionamento chegou ao fim, meu amor. E aí eu vou falar pra essa mulher o seguinte: o medo do desconhecido é que está te prendendo nesse relacionamento que já chegou ao fim. Nós, seres humanos, nós somos movidos à dor e ao prazer. Ou seja, você está colocando muita dor em deixar esse relacionamento. A dor de você se reconstruir, a dor de você conhecer outra pessoa. Então aqui eu te convido a mudar isso. Coloque essa dor de continuar ao lado desse homem e coloque o prazer que você vai sentir em se reconstruir, em poder ter a nova chance de estar no relacionamento com uma pessoa melhor, uma pessoa que quando você estiver preparada, vocês vão ter confiança, vocês vão ter respeito, vocês vão ter diálogo, você vai ter alguém para conversar, alguém para te escutar, alguém para você escutar o que ele tem para falar, tá? E é a melhor coisa, é a melhor coisa. Então, não deixe que o medo te prenda. A mesma coisa da garota que falou que está no relacionamento e ela está movida de ciúmes, né? Ciúmes é duas coisas. Ou você está muito insegura, ou seja, você não é a sua melhor amiga, você está com uma autoestima lá embaixo. E aí, o que você vai reconstruir? Faz tudo que eu te falei aqui na live, tá? Outra coisa é porque você tem medo, você acha que o homem é o prêmio, é o melhor de tudo, e você é um cocôzinho, então você tem ciúme dele te deixar, isso é insegurança, é falta de amor próprio. Outra coisa do ciúme é que você tem medo que ele faça aquilo que você pensa em fazer, o que você mesmo faz, tá? E isso serve para homem e para mulher, nós seres humanos somos assim. Ou mesmo o macho que sente ciúme por você, tome muito cuidado, ele sente ciúme porque ele é muito inseguro, e eu sempre desconfio de macho inseguro, eu não gosto, que eles fazem merda, tá? Ou o homem, ele pensa que você vai fazer aquilo que ele faz ou que ele pensa em fazer. Não tem. São essas duas coisas. Então aí se pergunte, o que está no seu controle agora?
você que fez a pergunta no início da live, cuidar de você, cuidar da sua autoestima, tá? Não é normal ter ciúme. Gente, eu não tenho ciúme do meu marido, não. Ciúminho ou outro, mas a gente é um ciúminho tão leve, não é tão leve que eu não fico. E ele é a mesma coisa de mim, é uma coisa assim que não tem o porquê. E eu era ciumenta, doente, gente, muito ciumenta, não com ele, mas com meu ex, que aí foi quando eu aprendi que o porquê do ciúme que eu tinha era porque eu não tinha amor próprio, e eu achava que ele ia me deixar, não sei o que, mas aí eu trabalhei, e hoje em dia eu não tenho ciúme, não tenho mesmo, não tenho, se tiver, muito pouco. Acho que a última vez que eu tive ciúme do meu marido, vou falar rapidinho pra vocês pra fechar da live, foi uma vez que eu tava no Brasil, no aeroporto, e ele tava lendo a bula de medicação e eu não tava dando atenção pra ele. Aí a garota falou inglês com ele, né? Acho que ela queria mostrar que ela falava inglês, eu não sei, ela viu que ele era gringo, não sei. Ela falou inglês com ele, explicando como que era pra ele tomar o remédio, minha filha. Aí eu olhei pra ela e falei, eu tô aqui, eu sou a mulher dele, entendeu? Eu tô aqui, meu amor, pode deixar que você tiver dúvida, me pergunta. Mas depois a gente até ri, depois eu comecei até a rir com eles, isso virou até piada entre a gente, que ele falou assim, nossa, como você é territorialista. Eu falei, meu amor, eu sei como é que a mulherada no Brasil é. O que ela tinha pra falar com você, que ela sabia que eu tava ali do seu lado? Mas eu acho que foi essa última vez que eu tive ciúme, assim, muito pouco, não tem porquê, tá bom? E ele também é muito tranquilo, não tem porquê. E se ele não fosse tranquilo, se ele me desse motivos, ele não estaria ao meu lado. Então não tem porquê, tá? Meninas, essa é a live de hoje, eu fui muito longa, mas eu espero que eu tenha deixado a mensagem pra vocês. É muito importante que vocês construam isso, tá? E se vocês puderem fazer esse exercício, eu não sei se vai dar tempo agora, se vocês estiverem sentadinhas, o exercício que eu faço de respiração todos os dias, 3 vezes ao dia, é isso. Eu sento, eu gosto de colocar uma música e eu inspiro, ó, 4 vezes, aí eu seguro 4 segundos, aí eu solto em 8 segundos, tá? É isso. 1, 2, 3, 4, aí 1, 2, 3, 4, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu faço isso por cerca de 2 minutos. E é incrível como isso te deixa mais calma, como isso te faz entender as situações. Agora eu tô fazendo HIIT na academia, correndo muito rápido e dando 1 minuto para descansar. Aí eu comecei a implementar essa técnica de respiração e eu me recupero muito rápido. Hoje eu fiz quase 30 minutos no HIIT e eu não conseguia fazer nem 10 minutos, estava morrendo. E aí eu entendi que é a respiração correta, eu tô levando oxigênio pro meu cérebro, tá tudo funcionando certinho, tá bom? Então façam isso, vocês depois de uma semana vocês já vão conseguir sentir essa diferença, tá? E criar situações pra ser feliz sozinho, tá? Faz uma lista, a lista da felicidade, o que me deixa feliz, que eu posso estar fazendo sozinha? Fazer a unha, ir pra uma caminhada, assistir um filme que eu gosto, e aí quando você estiver tristinha, você vai lá e faz isso, tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta? Alguma coisa? Ou tá tudo certo? Tudo certo? Ok, meninas, vou finalizar então a live. Ah, não, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Eu tive um ficante por 1 ano e fui enganada, descobri que ele tinha outra. Ele fica enviando mensagem. Juliette, vi sua pergunta agora. Deletado, meu amor, deletado, tá? Porque ele era até ficante, nem era seu namorado. Ele mentiu pra você, então nem fique pensando na sua mente sobre esse homem, não tem nem o que te falar. Bloqueado, deletado esse macho, ele já mostrou pra você que ele tinha outra, tá? E aí, mais uma vez, se depois de um tempo, 6 meses ou 1 ano, se ele reaparecer na tua vida, e aí você se decide, ele vai mostrar pra você por meio de ações que ele é um homem bom, mas agora ele mostrou que ele não era, então ele não merece nem ocupar a sua cabeça, tá bom? Nem ocupar sua mentinha, então deletado, bloqueado. Então, meninas, muito obrigada pela presença de vocês, deixa eu ir lá fazer o aniversário do homem. Um abraço e um beijo.